Então, gente, eu farei uma fala breve, um pouco desse contexto do que é a Abrapave, que hoje se expandiu, né? Quer dizer, todo mundo fala, mas hoje não é só acidente aéreo, né? Então, vou ser breve, mas trazer esse contexto da importância do nosso trabalho e a importância de todos vocês aqui. Todo mundo está me dizendo, parabéns, parabéns. Eu digo, gente, sem vocês não tem nada, não acontece, né? Então, todos aqui são extremamente importantes, essenciais para esse nosso trabalho, né? Tá bom? Bom, o que acontece? Vamos lá. As pessoas me perguntam, né? Mas vocês não seriam só assistência a familiares de vítimas? É o que eu digo. Nesses 27 anos de trabalho, a gente ampliou esse trabalho pela necessidade de um familiar. Você não precisa ser... As tragédias são distintas. Se você falar numa barragem, se você falar na falta de oxigênio em Manaus na época da Covid, se você falar... A perda de um ente querido, a partir desse momento, o contexto da necessidade desse familiar é muito semelhante. O que ele quer, o que ele espera da empresa, o que ele espera do responsável. Então, isso se ampliou demais. Então, por exemplo, a Vabrum está aqui, da tragédia de Brumadinho. Fundamos a associação, junto com eles. Quer dizer, a Abrapava ajuda a gente aqui. Oxigênio em Manaus. Sandra ajuda a gente aqui. Fundamos a associação deles. Então, você vai tendo vários contextos que são as necessidades de cada familiar depois, diante de uma tragédia. Por isso que eu comento que não são somente as frentes voltadas para acidente aéreo. As necessidades são semelhantes. Agora, quais as semelhanças também que a gente encontra nesse contexto todo, apesar de tragédias distintas? Investimentos da empresa, em treinamento, nos seus funcionários e ausência de. Porque muita tragédia, quando ela acontece, você começa a avaliar o histórico dessa tragédia, faltou investimento, faltou treinamento, faltou instrução, faltou a prevenção. Então, se é um acidente aéreo, se é uma barragem, o contexto que ele traz, as deficiências que culminaram naquela tragédia, tem uma semelhança aí. É muito impressionante isso. E isso é identificado mesmo. Então, faltou treinamento, faltou instrução, e esse contexto não é só na aviação. Opa. Que emoção, né? Aqui, Sandra, já foi mais. Eu sei que você é loira, mas caramba, né? Nossa. Ó. Aqui. Pronto. Gente, estamos aqui novamente, né? É bárbaro ver isso. Aqui estão todos vocês que sabem que esses temas são super importantes e que aceitaram prontamente serem palestrantes, trazerem suas experiências, compartilharem. Enfim, está aqui, é bárbaro isso. Muitos de vocês já estiveram no primeiro, estão aqui. Eu só peguei a fotinha, copia e cola. Foi ótimo isso, bárbaro. E todos os novos que aderiram aos temas que nós julgamos que seriam super importantes e aceitaram prontamente, isso também foi bárbaro. Todo mundo tem uma agenda absurda e falou, não, é importante eu estar lá. Então isso foi de uma importância para nós muito grande. Das mais diversas áreas, enfim, até para exemplificar alguma coisa, você vai percebendo que tem tudo, né? Tem Esquadrilha da Fumaça, tem luto, tem, enfim, que vocês têm na programação do Congresso, vocês viram a diversidade e, por outro lado, a importância de todos vocês aqui. Então, o que está acontecendo, né, gente? Isso não tem como a gente não falar, né? Infelizmente, estamos aí com uma estatística muito, 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 muito complicada, né? A pior em 5 anos em acidentes. Então, mais um motivo para a gente conversar muito aqui, mas não só conversar. Eu tenho na cabeça aqui algumas coisas que de repente vão falar, mas está delirando. Mas tem que tentar. O não, já tenho. Porque não dá, gente.
Você vai convivendo com as famílias e acompanhando um caso, você fala, por que isso aqui aconteceu? Entendeu? Era a coisa mais básica do mundo. Por que aconteceu? Então, peraí, está faltando algo antes, né? Que é tudo que a gente falou de instrução, de treinamento, ética, né? Conduta de um piloto, uma série, pressão de um operador, e é o que a gente traz aqui. Disciplina, ética, pressão, o operador, né? Conduta, decisão, né? Relato dos familiares, que é muito impressionante, quando eu converso com os familiares, eles vêm contando que esse seu piloto chegava em casa já trazendo uma série de queixas. Isso tem que ser aproveitado. Porque essa conversa culminou naquele acidente. Então, isso não pode ser algo desprezado. Isso tem que ser conversado. Aviação geral, sim, problemático. TACA. Fiz até uma matéria outro dia num artigo no LinkedIn, repercutiu absurdamente. Eu falei, cara, isso é um câncer. A TACA hoje é um câncer. Porque, infelizmente, o número de acidentes é absurdo. Você vai ver, ele tinha tudo para não acontecer. Eu dei esse exemplo agora de Ilhabela, no fim do ano. Se a gente olha aquele RAB, o histórico daquele piloto, meu Deus do céu. O RAB, quem consulta a RAB? Quem é da população que sabe que pode consultar o RAB? A gente vive divulgando, mas a Abrapap faz um pouquinho, ele faz um pouquinho. O Brasil é imenso, a gente tem que levar essa informação. Você abre ali, gente, quem abriu o RAB do acidente do Boechat, pelo amor de Deus, quando lê o que está escrito ali, tá, tudo ali não era permitido, tudo. Era uma questão de ler. A pessoa tem essa... Porque se ela lê aquilo, ela fala, não vou. Você começa a dar um não, 2 não, 3 não, o cara vai ter que tomar uma atitude. Quer dizer, maior fiscalização? Sim, maior fiscalização também. Né? Então, a gente tem uma série de questões muito complicadas que estão culminando nesse resultado. Terrível, terrível. A gente está sabendo. Do fim do ano para cá foram uns 10 acidentes, agora já continua acontecendo. É a estatística de 1 a cada 2 dias. Isso é assustador. Né? O que a gente constata muito quando conversa com as pessoas? Que é muito comum que você avalia, trazendo desses acidentes, que o medo gera o silêncio. O cara tem medo. Hoje eu não estou bem para voar. Hoje, não vou, porque a meteorologia está dizendo eu não vou fazer esse voo. Quer dizer, esse medo, né? Esse medo gera um silêncio. E esse silêncio, às vezes, é crucial. Você fica quieto e o acidente acontece. Eu vou nessas condições. Eu tenho que ir, porque pressão, operador, aí vai. E aí vem aquele questionamento, né, que eu falo sempre. Por que as pessoas quebram regras? Né? Porque isso são regras que teria que cumprir e não são cumpridas. Por que elas quebram regras? Pressão? Não está bem naquele dia, não quer falar? E você também. O ato inseguro de um piloto, que na hora que vai fazer um voo que ele sabe que já está arriscado, ele é individual. É só dele esse ato inseguro? Acho que não. O que culmina ele tomar essa atitude tem uma série de questões. Muito provavelmente esse ato não é individual, né? E ele não está quebrando essa regra sozinho, não. E a gente olha para essa estatística. Bom, agora eu gostaria de entrar no momento dos nossos queridos CEOs, né? E uma vez tendo o nosso Jerome aqui presente, vamos começar com o Jerome, tá bom? Bem-vindo.
Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve na minha fala, porque, obviamente, eu não sou o motivo pelo qual vocês estão aqui. Eu vou sair da frente o mais rápido possível. Primeiro, eu queria fazer um reconhecimento, depois passar duas mensagens. Primeiro, reconhecimento. Acho que o trabalho que você tem liderado, Sandra, é brilhante. Eu acho que tem feito a gente, especificamente falando pela Latam, repensar muita coisa. Então, queria todos aqui dessem uma salva de palmas para a Abrapava e para a Sandra especialmente. A gente faz questão não só de participar aqui, mas de patrocinar esse evento, porque eu acho que é fundamental a gente ter esse diálogo. E aqui vai a minha primeira mensagem. A gente vive num mundo cada vez mais difícil do ponto de vista de diálogo. Cada vez mais as pessoas, ou as empresas, ou os setores, as associações têm menos diálogo uma com a outra. Cada vez mais posições radicais, ninguém ouve o outro. A gente vem trabalhando com a Abrapava justamente para ter um diálogo cada vez mais produtivo. Eu acho que esse é o caminho para a gente ter uma atuação melhor. Numa crise, 90% do que a empresa pode fazer foi preparado antes da crise. 10% você faz no momento, mas se você não preparou isso antes, o desempenho não vai ser bom. Então a preparação antes da crise é absolutamente fundamental e vai determinar o resultado final de quão bem essa crise vai ser tratada no momento em que ela acontece. Então tudo é preparação. E essa preparação vem do diálogo, de entender quem está do outro lado, entender como as ações são percebidas e o que a empresa pode ou não pode fazer diferente com a perspectiva do outro. E não só com a perspectiva de quem está olhando, sentado na cadeira de quem é funcionário da empresa. Então, eu acho que cada vez mais diálogo, cada vez mais preparação, e por isso eventos como esse são tão importantes. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem. Mais diálogo, mais aprendizado, mais humildade para reconhecer que a gente não sabe fazer direito e que a gente pode sempre melhorar com a perspectiva do outro. Segunda mensagem está muito ligada a falar de eventos traumáticos e não necessariamente de acidentes aéreos. E aqui eu acho que tem, inclusive para a Latam, uma oportunidade para ter uma atuação muito diferente do que a gente tem tido nos últimos anos. E a gente vem crescendo nisso. Aqui eu cito o avião solidário nosso. A gente, faz anos, desenvolveu o avião solidário como uma maneira da gente aportar mais para a sociedade em caso de eventos traumáticos. E aqui a gente pode falar de vários deles. Vou dar 3 exemplos aqui. Você citou Manaus, né? A Latam, no momento da crise, e obviamente com algum atraso, porque a gente nunca tem a velocidade que a gente gostaria de ter, mas transportou mais de 1.000 cilindros de oxigênio para Manaus, de forma absolutamente gratuita. E foi uma coordenação com quem doou os cilindros e a gente doou o transporte. Mas essa rede solidária, se a gente vai chamar dessa forma, ela tem que estar pronta no momento em que um evento acontece para ela se ativar muito rápido. E ela só vai estar pronta se ela é trabalhada antes. O outro exemplo é a guerra da Ucrânia. A gente levou mais de 10 toneladas para a Ucrânia de alimentos desidratados, mais de 250 mil refeições que a gente levou lá durante esse último período. E citar outro exemplo que o Avião Solidário também ajudou, os problemas que a gente teve em São Sebastião, no começo do ano passado, onde a gente também, entre os aeroportos que a gente opera, levou comida de Porto Alegre para Congonhas, para Guarulhos, e depois levou alimentos para os que estavam sendo afetados por essas crises. Eu acho que esses são 3 exemplos de centenas do Avião Solidário. E que eu acho que também na dimensão de como é que a gente ajuda e integra essa rede solidária no momento de eventos traumáticos, o fato da gente estar aqui hoje reforça que a gente quer cada vez mais estar conectado, além, obviamente, de estar bem preparado para os acidentes aéreos, mas sim para usar a rede e a malha aérea em momentos de eventos que não estão necessariamente relacionados a um acidente aéreo. Com essas 2 mensagens, eu paro minha participação aqui, justamente para poder viabilizar que esse evento acontece. Por isso a gente está patrocinando, mas agradecer a presença de todos, também a presença dos colaboradores da Latam, que estão aqui para compartilhar o seu conhecimento, mas também aprender muito com o que a gente for discutir ao longo desses dias. Muito obrigado novamente, Sandra. Te devolvo aí a coordenação do evento. Obrigado, gente.
Obrigada, Geraldo. É o que eu falo, né? Quer dizer, a importância da presença de vocês enquanto CEOs é assim, já falei isso no primeiro, assim que ele chegou, eu falei, eu vou reforçar, vocês não sabem a importância de vocês aqui. Porque isso é um reconhecimento muito importante de que são temas importantes da gente conversar e que eles são necessários. Então, reconhece isso e as suas palavras vieram super de encontro. Super obrigada. Tá? Onde está o Raul? Está aqui. Por uma impossibilidade de agenda da Jurema Monteiro, que estaria aqui pela ABAR, presidente da ABAR, não menos importante, teremos aqui a fala do Raul. Bem-vindo, Raul. Bem, pessoal, bom dia. A Sandra já adiantou. Infelizmente, a Jurema não pôde comparecer hoje aqui. Aí me pagou essa missão de passar algumas palavras para vocês do que representa isso para a ABAR. Então, antes de mais nada, eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, né? Tem aqui vários amigos, o Brigadeiro Moreno, Luiz Honorato, cumprimentar os CEOs das empresas que estão aqui e estender esse cumprimento para todos vocês que estão a bordo dessa sala aí. Tá? E um cumprimento especial à querida Sandra, né? Essa pessoa aí resiliente, aguerrida, que tem uma bandeira fantástica, tá? Uma bandeira legítima, e é tão legítima que todos nós estamos aqui quarta-feira pela manhã, sentados, um olhando para o outro, com a Sandra bem ao meio aqui. Tá? Pessoal, eu tive pensando aqui antes de falar um pouco, o Jurema falou, não, vou falar isso, eu falei, Jurema, deixa eu vou preparar aqui, vou falar meio que da minha experiência. Então, muitos aqui não lembram, então eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo. Nos últimos 44 anos, a gente teve aqui no Brasil, se não me falha a memória, 6 acidentes de grande monta. Aí eu digo aqui, acidentes de aeronaves de matrícula e registro no RAB. Tá? Então eu vou comentar um pouquinho das 3 mais antigas. Em 1980, um Boeing 727, ele colidiu contra o terreno em Florianópolis. Em 82, um outro Boeing 727 colidiu uma das únicas elevações próxima à Fortaleza. Então, os 2 caracterizados como Cefid. E em 1989 a gente teve um outro acidente com o 737, o pessoal conhece bem essa história. A proa seria a proa de Belém, por algum motivo que vocês já conhecem, não vale a pena tocar aqui, o piloto tomou outra proa e pousou sem combustível lá em São José do Xingu. Pessoal, por que eu estou citando esse exemplo aqui? Porque naqueles 3 exemplos lá de acidente, a gente não tinha uma norma escrita pela autoridade de aviação civil à época, que era então o DAC. Entre o DAC se movimentar para escrever, aconteceu um outro acidente no meio. Tá? Então o DAC levou mais ou menos 14 anos para escrever uma norma, que é a IAC 200-1001, que está em vigor ainda para a gente aqui. Tá? Então essa norma é super importante para a gente. Tá? Então eu quis dar esse contexto histórico para vocês saberem. Tá? Ela, no momento que ela foi colocada na praça para a indústria, ela foi ótima. Tá? Mas hoje a gente está com a certeza que ela merece uma revisão, por isso que os colegas da ANAC estão aqui, o Yannick está aqui, o Yuri, a Érica, o time todo que cuida disso, estão aqui para escutar a gente. Eles têm trabalhado isso nos painéis da ICAO. Tá? Então é super importante. Obrigado pela presença de vocês. Para as empresas aéreas é muito importante a presença de vocês aqui. Tá? Em 2017, a ANAC provocou a gente aqui na ABAR e para a gente dar uma olhada, uma revisada na IAC e pontuar o que poderia ser melhorado. Então, fizemos esse trabalho, tem gente aqui que eu encontrei aqui, a Heloísa, a Valesca, a Tati, né? Tem a Malu também da Azul, a gente participou, fizemos um trabalho que eu estava olhando essa semana e eu caí na minha percepção que foi bom o trabalho, mas ele pode ser atualizado e melhorado. Tá? A gente encaminhou isso para a ANAC, é um trabalho muito bom, porque é um ponto de partida, porque aquela IAC, pra vocês terem uma ideia, ela coloca alguns pontos que hoje já estão superados. Tipo, o passageiro que não quer informar contato de emergência, ele tem que assinar, firmar com papel e tudo isso a gente já superou. Né? A lista de reconciliação dos passageiros tem detalhes lá que a indústria já superou com a tecnologia. Então, se a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode mudar um pouquinho isso. Ao ponto dessa norma, era uma norma militar, tá, na época do DSC, no final dela ela diz, os casos omissos serão resolvidos pelo chefe da SSA. Hoje em dia não cabe isso, a gente tem que ter uma norma estruturada, montada, a gente tem documentos de referência para isso, tá?
A gente tem o DOC 9997, o 9998, está aqui a Valesca, que não me deixa mentir, que me atualizou ali fora. Então, pessoal, essa é o que a gente vive hoje, quanto a isso. Tá? E tudo isso inclui o que a querida Sandra colocou aqui. Tem o acidente aeronáutico, a investigação do acidente depois de um evento catastrófico desse, sendo ele aéreo ou outro. Tem o gerenciamento dessa crise para a retomada das operações, né, para a continuidade do negócio. Tem tudo isso. Tá? Tem o que o aeroporto tem que fazer, tem o que a empresa aérea tem que fazer, tem que ver o que o Estado tem que fazer. Tá? E também tem assistência aos familiares das vítimas. Tá? Então é super importante isso para a gente. Isso é uma bandeira nossa da BA, a gente defende isso, que é uma regulação moderna, alinhada com as melhores práticas internacionais. Tá? Eu vou parar por aqui também, igual o presidente Jerome falou, que o evento é de vocês, a gente vai estar participando em vários painéis aqui. Queria desejar a todos um excelente painel, com discussões concretas, construtivas, tá? E meus parabéns, Sandra, mais uma vez pelo evento. Tá? Muito obrigado. Bom, agora vamos receber aqui o Celso Ferrer, da Gol. Seja bem-vindo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os amigos aqui, companheiros dessa missão, né? Eu vou usar a palavra que o Raul usou aqui, essa missão que nós temos em defender a segurança das nossas operações. Bom dia a todos aqui, meus companheiros do CENIPA, ao time da Gol, meus colegas das outras companhias aéreas, para esse tema que nos une. Se existe alguma questão que existe de fato cooperação entre as companhias aéreas, é exatamente o tema da segurança. Tá? Quero cumprimentar agora principalmente a Sandra, é um exemplo de sociedade civil organizada, isso que a gente está fazendo aqui, que tem voz, que nos toca na empresa aérea, e eu estou simplesmente representando os 14 mil colaboradores da Gol aqui, que com um imenso sentimento gostariam de estar presente aqui, certamente, para poder dar um abraço em todos os familiares, né, que já passaram por uma situação difícil relacionada a acidentes aéreos. Tá? Eu começo falando que eu estou muito orgulhoso de ver todo mundo que está aqui e gostaria de incentivar cada vez mais também os fabricantes de aeronaves a participarem de eventos como esse. Eu acho que as companhias aéreas têm um papel fundamental, mas mais e mais, a gente está acompanhando isso de perto, eu sinto que a gente precisa entrar, de fato, na cadeia como um todo, né? Na cadeia de produção, na cadeia de produção dos aviões, na cadeia de produção dos componentes, para que a gente continue, de fato, fazendo com que essa indústria evolua. Eu estou falando isso num contexto onde isso está sendo, de fato, discutido. Então, é um contexto muito positivo, por ter sido o ano mais seguro da aviação em termos de número de acidentes, né, 2023, mas também nunca se discutiu quanto toda a cadeia, de fato, precisa estar comprometida com isso. Então, eu deixo aqui esse alerta, e pode contar comigo nisso, de que nós vamos precisar muito dos fabricantes o tempo todo discutindo isso com a gente, estando mais próximo das famílias, e isso não tira, aumenta o nosso papel como companhia aérea de fazer essa pressão positiva para que a gente consiga continuar evoluindo. Né? Eu fico muito feliz a escutar o Raul, né, os acidentes, os 3 acidentes que foram citados, e os 6 que aconteceram aqui no Brasil, não aconteceriam, né, hoje, por conta da tecnologia e por conta dos procedimentos, por conta da legislação que foi melhorada, por conta da infraestrutura que foi melhorada. Então, isso é muito bom, mas todos os dias, a gente precisa trabalhar para isso melhorar. A gente não pode se acomodar. Hoje aqui, o Jerome, o John e eu, nós somos os últimos responsáveis por isso, dentro das companhias aéreas, todo o SGSO dentro da companhia aérea. Isso, todo dia tem que ter alguma evolução. Na Gol, eu falo isso para o meu time, e quanto a gente precisa ter prontidão para qualquer evento que aconteça. Então, os simulados continuam acontecendo. Eu gostaria até que vocês tivessem mais visibilidade por isso, então convido aqui em nome do Fernando e do Gabriel para que vocês, e a Heloísa que estão aqui da equipe da Gol, para que vocês possam conhecer o tipo de simulado que a gente faz, para ter prontidão, especialmente para ter a melhor assistência
possível aí para os familiares em qualquer tipo de evento que venha a acontecer. Tá? Esse é um trabalho diário de equipes dedicadas, de alto nível, e que eu gostaria muito que vocês da Abrapave, os familiares, conhecessem e divulgassem isso que está acontecendo, dessem opinião, realmente nos ajudassem nesse processo de melhoria contínua. Tá? Eu desejo um evento maravilhoso para todos que estão aqui. Parabéns, Sandra, pela reunir todo mundo para esse tema tão importante. Conte com a Gol, conte comigo. Obrigado. Viu? Agora, damos a palavra ao John. John, seja bem-vindo da Azul. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje e com meus colegas aqui. Sabe, cada ano eu gosto deste evento. Nós três aqui estamos juntos muito mais do que eu quero estar. Mas sempre estamos concorrendo, debatendo, falando com o governo, sempre um tentando matar o outro. Mas este evento aqui é diferente, né? Porque nós somos unidos. E além do Gol, TAM e Azul sejam unidos numa causa, também o sindicato está unido. Também DCEA, ANAC, o governo, todo mundo por uma causa. E isso é uma coisa muito importante. E quero falar só algumas coisas para vocês. É que Azul e nossa indústria, nós somos uma indústria humana, né? Que a pessoa é a coisa mais importante que nós temos. Então, isso é uma coisa que eu refleto muito dentro da Azul, é que nós somos uma empresa de pessoas. E o que quer dizer uma empresa de pessoas? Mais ou menos 2 semanas atrás, nós perdemos 2 colegas dentro da Azul. E, infelizmente, essas pessoas estavam jovens, né? Muito, muito jovens. E sabe que a responsabilidade da alta liderança ir para esses enterros e chorar junto com as famílias e mostrar sua cara naqueles momentos mais difíceis. E se você não é capaz de fazer isso, como que você vai agir quando alguma coisa maior acontece? Se você não está preparado para estar junto com as famílias de um evento que acontece na vida de muita gente, nós somos grandes agora. Nós temos 16 mil tripulantes dentro da Azul. Então, infelizmente, estes episódios onde você perde uma colega, ou alguém perde o pai, ou alguém perde o filho, acontece quase todas as semanas. Eu acho que isso é um treinamento pelas partes da vida que a gente não gosta, mas infelizmente acontecem. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para o meu pessoal, que nós temos que estar presentes, temos que mostrar nossas caras. Eu quero falar sobre 2 coisas também que aconteceram no último ano. Nós tivemos um episódio de um motor que desligou, chama-se um in-flight shutdown. E depois nós tivemos um segundo. E nosso vice-presidente de operações groundou a frota. E eu falei com ele, o fábrica mandou você fazer isso? Ele falou, não. Mas eu fiz. Estava na semana do carnaval. E ele fez isso. E ele falou, eu fiz isso até eu conheço mais sobre o assunto. E sabe uma coisa? Isso é diferente. Né? Fazer isso durante a semana do carnaval, cancelamos um voo que estava embarcado para Noronha. Isso mostra, então, no primeiro momento eu falei, mas por que a gente não debateu isso? E depois eu falei o seguinte, eu durmo bem à noite, sabendo que eu tenho você ao meu lado. E sabe uma coisa, eu estava brincando com meus colegas aqui, mas um evento aconteceu com a Azul quando nós saímos da pista em Salvador. E uma das primeiras ligações que eu recebi era de um cara que é conhecido que ele não me gosta, João. E ele mandou um time para ajudar a gente a tirar a aeronave. Então, eu quero agradecer a ele neste momento, mas isso é unir como uma indústria em prol da segurança. Isso é unir porque a gente não concorre nestes momentos. Estamos todos lutando pela segurança, lutando pelas pessoas. Então, sou grato por todos vocês que estão aqui, Sandra, por organizar isso. Como eu falei antes, eu amo este evento, porque nós estamos unidos como indústria. Porque nossa indústria
É incrível, gente. O que nós fazemos é uma coisa incrível. Conectando pessoas. Pessoas dependem muito da gente. Dependem muito da gente em todos os dias. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade para falar um pouco com vocês. Bom, sem palavras, né? Eu acho que a mensagem de cada um deles, a importância dessa presença, o John falou muito bem, eu reforço isso, já tive a oportunidade de falar no primeiro congresso e reforço. A presença deles num momento de um evento em que não necessariamente um acidente aéreo ou uma outra circunstância em que você tem um colaborador seu envolvido, essa família quer olhar para o CEO da empresa. Não tem outra conversa. Por que que ele não está aqui olhando para mim? Isso é de um... Vocês não têm noção. Não tem conversa depois. Um gesto lá atrás. Não tem diálogo depois. Conversem com as seguradoras. Os seguradores podem dar esse exemplo para vocês. Elas começam a chamar familiares, elas querem conversar, elas querem... Não, ele nem olhou na minha cara, o dono da empresa não quis me olhar para mim. Por que que eu vou? Você tem um efeito dominó pela ausência de um CEO que não olha no olhar das famílias. Um dos grandes exemplos que eu sempre reforço, e eu vivenciei isso dentro da própria Vale, foi Brumadinho. Você tem um presidente da Vale que nunca esteve na frente das famílias. Eles estão 5 anos. 5 anos que não tem diálogo, não tem conversa, justiça zero. Olha o que desencadeia a falta de um CEO vir e falar assim: aconteceu. Dentro da minha capacidade, eu vou fazer o possível para dirimir, para minimizar. É essencial. Esse é respeito, é acolhimento. Esse é o princípio. O que vem depois? Mas ele estava lá, ele veio ver a gente, ele olhou nos nossos olhos. Muda a conversa, dá outro rumo. É importantíssimo. Bom, eu pediria que vocês permanecessem mais um pouquinho, porque depois que eu entregar essa lembrancinha, nós vamos ter um momento especial aqui. Eu gostaria que vocês permanecessem. Eu vou entregar aqui uma lembrancinha para cada um de vocês. E aí vocês abrem, depois nós vamos fazer as fotos e eu vou explicar. É? Olha. Tudo isso. Gente, o rasgo, eu não fico. Rasga. Anda. Gente, essa é uma lembrança singela. É o significado do nome de cada um. O que é o seu nome, o significado do seu nome. Tá? Então, aqui eu adorei, porque todos eles são, os predicados aqui são os melhores possíveis. Só, né? O Raul é prudente, combatente e conselheiro. O Celso é elevado, ilustre e sublime. E aqui tem todo o significado da origem do nome, se era hebraico, se era germânico, aqui vem toda a história. O John é abençoado por Deus. Graça divina, e ele é recebido como um presente. E o Jerome é um nome sagrado. Responsabilidade e serenidade. Precisa mesmo. Jerome, serenidade. Deixa as fotos, para quem quiser. Né? Pessoal, obrigado. Obrigada a todos. Por favor, vocês. Nossa, gente. Fulão, imagina aquele filho.
Bom, pessoal, agora um momento em especial que eu achei que era o momento, né? Então, nós vamos fazer aí a iniciativa da Abrapava, mas eu sei que a maioria dos senhores reconhecem. Vou fazer hoje aqui uma homenagem especial ao brigadeiro Carlos Alberto da Conceição, uma pessoa muito especial. Bom, brigadeiro, nos conhecemos numa situação, numa circunstância bastante complexa. Conheci o brigadeiro Carlos, o acidente do meu marido, 31 de outubro de 96. Fundamos a Abrapava em maio de 97. E a nossa primeira iniciativa, vocês imaginem, de 99 vítimas do acidente, 80 viúvas. Mais de 100 órfãos menores, 4 delas grávidas, 2 do primeiro filho. Nós estávamos bravas. Nós estávamos muito bravas. Indignadas, ensandecidas. E a gente queria entender o quê, por quê, como assim. E não tinha naquela época nada, nenhuma referência nesse sentido. Com quem falar, quem procurar, quem daria resposta, quem não dava. E aí nos juntamos e falamos, gente, vamos errar muito, vamos errar, mas a gente acerta, a gente procura quem. E assim foi. E fundamos a associação e decidimos assim, nossas primeiras iniciativas, todos os órgãos que são envolvidos numa resposta a um acidente aéreo. Então quem? CENIPA, ANAC, na época ainda DAC, Comar, tinha na época, né, algumas siglas. E começamos a visitar. E por que não o CENIPA? Foi o primeiro deles. Brigadeiro, Carlos, que foi? Primeira vez que o CENIPA recebia familiares de vítimas, só que vocês imaginam umas 10 mulheres chegando no CENIPA, olhando para ele e falando assim, é com você, mas tipo dedo, não tinha conversa com a gente. A educação ficou longe. A gente estava muito bravo, então era difícil controlar a emoção, enfim, e tá lá o brigadeiro Carlos Alberto. Aguentou aquela mulherada firme, ele recebeu, nos recebeu, fez toda a apresentação, e aí todos os nossos questionamentos, porque imagina, gente, que nós éramos? Éramos fora de casa, tínhamos até algumas delas com suas carreiras e tal, mas a aviação era comprar passagem aérea, entrar no avião. Que é aviação, entendeu? Diante de um acidente, por onde? Então, óbvio que chegamos no CENIPA, por favor, usa uma linguagem, porque não adianta usar uma linguagem técnica, gente, nada, começa a falar, porque o reversor fora que quando afetada dessa forma, com toda essa emoção, é difícil, porque emocionalmente está difícil de entrar, né? Então começa ainda a usar uma linguagem técnica, aí então fica todo aquele questionamento, estava todo mundo fazendo um monte de perguntas. E o brigadeiro Carlos soube conduzir aí dentro do possível. Eu não sei como é que foi o dia dele depois que acabou, porque acho que ele desmontou, né? Mas, dentro do possível, nos acolheu super bem. Então, brigadeiro, esse momento, principalmente no que eu vou dizer em referência ao senhor, mudou uma cultura interna dentro do CENIPA, inclusive, nesse acolhimento a familiares de vítimas. Porque a partir desse momento, toda vez que a Abrapava começava a fazer um trabalho, e até hoje, junto a familiares de vítimas que nos procuram, que pedem para que, se for possível, ser recebidos, que eles querem entender, a receptividade em recebê-los é muito boa, existe um acolhimento muito bacana, existe um respeito de recebê-los por esses familiares e levar a eles as respostas a alguns questionamentos. Lógico que está investigando, óbvio que ninguém quer atrapalhar, né? Mesmo porque o familiar, até por ele não entender muito essa linguagem, o que ele quer saber é que ele está sendo acolhido. Dizer alguma coisa para esse familiar, num contexto básico, já é uma coisa importantíssima para o familiar. Porque é lógico que na questão técnica, ele não tem esse conhecimento, então o importante para ele é isso. Olha, o avião é isso, dar umas noções básicas que ele já está se sentindo acolhido. E isso é muito importante. Então mudou muito a partir desse momento, brigadeiro.
e recebendo, né, pessoas. Só que o Brigadeiro Carlos, ele acaba... O Brigadeiro Carlos tem uma coisa assim, humana, de acolhimento. Então, o que acontece? Passa a ser um vínculo importante. E é muito interessante, porque o acidente da Noar é um grande exemplo. O acidente da Noar foi bastante complexo também. E o Brigadeiro Carlos, um dia as famílias queriam de todo jeito entender. Reunimos as famílias, o Brigadeiro Carlos veio, explicou, e começou uma relação dos familiares de afeição pelo Brigadeiro, assim, mas um carinho especial, não necessariamente para buscar informação, não, o carinho por ele, gente, pessoa, e olha como isso é importante, né? Então, sem trazer nenhum prejuízo, não, humano, aquela questão humana, que tanto te atende, que tanto responde uma série de coisas, né? Então, Brigadeiro, o que eu quero, nesse Abrapava, na verdade, expressa hoje a nossa gratidão ao Senhor. O seu comprometimento, sua excelência, pela prevenção. O senhor vem aí 40 anos, né? 40 anos, 600 acidentes aéreos, perdeu a conta, né? Mas a sua maior, sabe, o seu vida, prevenção, vida, demonstração da importância, do valor da vida, voltado com afinco à segurança de voo. Então, Brigadeiro, nosso reconhecimento, tá? E só temos a agradecer, que a gente acompanha o senhor diariamente, todo o seu envolvimento, em todos os inúmeros casos que... Estou saindo para mais um, Então, a gente sabe sua dedicação, parabéns pelo seu trabalho, tá? E tem uma frase que eu achei interessante comentar, talvez algum de vocês saibam quem falou isso, aí vocês me falam, tá? Porque eu tentei descobrir quem é. Não consegui, mas eu achei que é um contexto. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não tem meio termo. Ou você faz bem feito, ou não faz. O senhor faz com maestria. Muito obrigada. Sim. Não, vem cá. A foto eu tiro. Porque eu acho que, assim, por tudo que eu vivi aí nesses 40 anos, com investigação de acidente, prevenção, eu faço com coração e dedicação. A missão da minha vida é essa. O dia que eu for debaixo da terra, acabou. Mas enquanto eu tiver vida, saúde, puder andar, eu vou estar fazendo essa atividade. Vou estar nessa atividade, não tem... É isso aí. A minha missão de vida é essa. Agora, essa homenagem, eu acho que não é para mim, sabe? Essa homenagem, eu acho que é para Sandra. Eu estou falando de coração isso, porque quando eu conheci a Sandra em 96, eram as viúvas da TAM, o nome, né? As viúvas da TAM. O meu chefe falou, vai lá recebê-las e faça o briefing. E eu fui lá fazer o briefing delas. Foi terrível, parecia que eu que tinha causado o acidente. Né? Então foi terrível, mas foi naquele momento que eu conheci a Sandra e senti toda aquela emoção daquelas pessoas, né? Porque eu tenho minha família também, então é aquela situação de se colocar no lugar do outro. E a Sandra, naquele momento, nós nos conhecemos e depois foi difícil para mim, realmente. Mas, assim, depois nós nos encontramos por diversas vezes. Até nos Estados Unidos, em curso no NTSB de apoio às vítimas de familiares, nós tivemos junto em 2 cursos lá no NTSB. Né? Eu tenho a especialização toda, NTSB, Embrivido, vários lugares. E aí nós nos encontramos e ao longo desse encontro nós ficamos amigos.
a Sandra percebeu qual que era a minha missão e tivemos continuidade e temos essa amizade, que eu agradeço de coração esse reconhecimento. Eu até falei para ela, em vida eu tenho um reconhecimento desses 40 anos, que poucas vezes eu tive na minha vida, porque é um trabalho anônimo. Aqui um monte de gente não me conhece, não sabe nem de onde eu venho, o que eu faço, meu dia a dia desgraçado. Mas, eu chego em casa, minha mulher fala assim, de vez em quando ele aparece para as amigas, de vez em quando ele está aí. Porque eu tô toda semana, como ela falou, tem um sinistro, tem um incidente, e eu saí de casa em direção a ele. E nessas investigações eu tive tudo quanto é ensinamento. E o que eu falo para vocês é que hoje, no país, eu sou a única pessoa que está na ponta da linha. Única. Não tem ninguém. Eu fui chefe do CENIPA, está aqui o Brigadeiro Moreno, que é o chefe atual. Nós temos 7 CERIPAs, né? Distribuídos no país, divididos. Cada CERIPA investigando na sua localidade. E eu estou com 7. Eu virei tenente, desgraçadamente um tenente, que está lá na ponta da linha, está na lama, está no diabo lá. Uma vez cheguei num hotel cheio de lama, que o cara pensou que era um mendigo. Eu falei, não, eu estou hospedado. Nós chegamos em um lugar aí. Mas de vez em quando eu estou em casa. Então, assim, o que eu falo para vocês, que hoje no país eu sei exatamente as mazelas da aviação civil brasileira. As mazelas que eu falo. Ontem deu palestra na Embi Morumbi, de 7h30 até 11 e pouco, porque o cara abriu a porta e falou assim, a garagem vai fechar, quem tiver carro tem que tirar. Aí nós acabamos a palestra, né? Mas eu fiquei até 11h30 falando, era a segurança de voo no Brasil, eu chamo segurança de voo, vou deixar bem claro isso, né? Desde que eu nasci, o nome era esse, né? Eu explico por quê que eu não chamo de segurança operacional. Eu não chamo. Quando tiver vida vai ser isso, né? Nós temos as coisas que seguir, mas eu chamo de segurança de voo, porque quando eu falo segurança de voo, todo mundo entende. Qualquer cidadão me entende. Qualquer cidadão. A minha secretária lá de casa fala, segurança de voo, ela sabe que é de avião que eu estou falando. Alguma coisa relacionada à aviação. Agora, quando eu chamo de segurança operacional, se aqui ninguém me conhecesse, e se aqui ninguém fosse da aviação, e eu falasse, estou aqui para falar de segurança operacional. Operacional de quê? É Banco do Brasil? É internet? É isso, é aquilo? Gente, pelo amor de Deus, e se no 4º princípio da filosofia Simpaé diz que a segurança de voo você tem que ter a mobilização geral, como que eu posso ter mobilização geral no país se no momento que eu falo segurança operacional, ninguém lá fora vai entender, é só quem trabalha na aviação. Agora, se eu falo segurança de voo, para qualquer pessoa, ele vai associar com alguma coisa boa, né? Alguma coisa boa. Então, ontem eu fiquei falando com os alunos sobre a segurança de voo no Brasil, estudo de caso de investigação. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, eu acho que eu não dei essa aula, não. Eu falei sobre as mazelas da aviação civil. Problemas de manutenção. Seríssimo. Problemas de fabricante, como bem o John falou que, é importante a gente reunir. Não foi o John, foi o Celso. Falou, é importante a gente reunir a indústria, a manutenção, é importante a gente reunir essa turma toda para debater. Porque está caindo em Ipanema com bomba mecânica. A bomba mecânica de combustível. E aí o piloto está decolando o agrícola com a bomba elétrica ligada desde a partida. A bomba elétrica é para ser ligada para emergência. Aí eu estou voando em emergência. Vou dar partida, já volto na emergência e vou voar. Então essas pequenas coisas que a indústria tem que tomar atenção. Porque é o ser humano ali, né? Como a semana passada eu fui investigar um Ipanema, que o cara ficou cego do olho direito, 31 anos. Então entrou um mancha no olho dele, estourou o globo ocular dele. Então isso que eu vejo no meu dia a dia. É isso que é minha batalha, minha missão. Não é vaidade pessoal. Muita gente aqui não me conhecia. Eu sou anônimo. Eu chego em casa das investigações, sento o rabo lá na minha cadeira e começo a trabalhar de 6 da manhã. Eu vou até meia-noite às vezes. Mas o Celestino não me paga o suficiente no meu dia.
É simplesmente isso. É o comprometimento que eu tenho, sabe com quê? Com a vida. A gente não pode ter frescura. Eu sou transparente com a segurança de voo no país. Transparente. É doa quem doer. Não estou preocupado com o milímetro das pessoas. Por quê? Porque eu lido com vida. João falou sobre vida, Jerome falou sobre vida, a importância é a segurança, segurança. Como é que a gente faz a prevenção? Foi falado aqui também, você falou muito bem. Prevenção de acidentes, eu falo que são duas coisas. Eu falei na China, em palestras na China, na África, na América do Sul toda, e até o Equador utiliza esses jargão. Segurança de voo é pregação. Segurança de voo é dia a dia, ou seja, prevenção é pregação, prevenção é dia a dia. Não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para isso. Não existe. É o que é isso? É o relato. É você reportar seu próprio erro. Eu sou piloto, fiz uma merda, vou reportar. Ah, não, eu estou com medo de reportar que eu posso ser mandado embora. Ah, não, eu não vou falar nada porque se chegar no ouvido do Jerome eu estou na rua. O cara que faz vários reportes comunicando o risco e perigo para a atividade aérea é tido como chato. É chato. Ah, esse cara é chato, me fica enchendo o saco aqui. Não, eu preciso receber as informações de risco e perigo da atividade aérea para eu poder eliminar o risco e perigo, para não ter um acidente. Que a nossa atividade, quem tem a certeza que vai decolar hoje e vai pousar? Alguém tem? Eu não, amanhã eu estou pegando o avião e indo embora. Eu não sei se é amanhã que eu vou morrer. A gravidade está puxando, o avião foi feito pelo homem, a máquina está sendo conduzida pelo homem. Olha os riscos, né? Vamos lá. 787, qual o problema que teve logo que fabricou? Fogo nas baterias. Max, qual o problema? 2 direto pro chão. Então nós temos que trabalhar isso, gente. Agora, uma coisa importante que eu vejo, e na minha área, esses 40 anos trabalhando no CENIPA e tudo, 40 anos nessa área, é importante que cada organização da comunidade aeronáutica tenha o tal do SMS, gente, o tal do SMS, Safety Management System, e que passou a ser SSGSO. Aí eu liguei para a ICAO e falei, pô, que porra é essa? Falando com o Araújo, um amigo meu, pô, por que é que vocês botaram esse nome? Ele falou assim, o problema é de vocês. Vocês que colocaram operacional nisso. Foram vocês. Eu falei, pô, eu não. Né? Então aí me falaram assim, não, é a tradução de SMS. Onde é que está o operational aí? Eu estou procurando até hoje. O operational. É porque nossa língua aqui na América do Sul é o espanhol. E eles, espanhóis, colocaram SGSO, operational. Colocaram lá, operacional, né? E nós copiamos, operacional. Pô, era melhor ter deixado segurança de voo, pô. Né? Então, infelizmente, são várias coisas que eu vejo, mas eu, como estou velho, ninguém me conhece, meu trabalho é anônimo, é em casa lá, de 6 da manhã, meia-noite, sentado lá e saindo para investigação. É isso, infelizmente, ontem é o que eu falei na universidade para os alunos. Vocês são o futuro. Vocês têm que pegar as mazelas que existem e tentar corrigir. Eu não tenho mais o que fazer. Eu sou aposentado, gente. Sou aposentado. Estou aposentado. Não tenho poder de nada, nem em casa. É assim dá, olha. Mas é isso. Eu acho que meu tempo está quase esgotando, né? Senão eu vou começar a dar palestra. Mas eu até falei, hoje à noite, se quiser, eu estou disponível aí. Uma palavra. Mas assim, para fechar, é importante demais a gente ter realmente a mente aberta para receber as informações. Nós não temos o resumo de SMS, daquele manual. São 6 línguas na ICAO. 6 línguas.
Então ele tem o inglês, então todos os manuais da ICAO são em 6 línguas. É o inglês, é o francês, é o espanhol, é o russo, é o árabe e o chinês. São essas línguas. Não tem português, nós temos que traduzir. Não tem para português, né? Nós temos que traduzir. Então, aquele manual do SMS, quem já leu? O DOC 9859 também, quem já leu? Que é o SMS, quem já leu aquilo lá, vai ver que eu resumo ele. Sabe o que ele fala o tempo todo? Nós precisamos da informação. Sem a informação de risco e perigo para a atividade aérea, nós não fazemos merda nenhuma. Nada. Absolutamente nada nós fazemos sem a informação. Nós precisamos só disso. E eu acho, na minha visão desses 40 anos, a gente fica sempre patinando, para tudo quanto é lado, patinando aqui, patinando ali, nego inventa um manual aqui, inventa um manual ali, as pessoas vão, querem ver, você tem tal manual, fez o SGCO, tá aqui o SGCO. Que mais? Precisa tal, então a autoridade tá fazendo uma vistoria, uma fiscalização na pessoa. Não, tenho manual, tenho isso, tenho aquilo. Eu quero saber a prática. Eu, quando vou fazer vistoria, eu pergunto para a ponta da linha, até para a faxineira. Vem cá, você sabe o que é relatório de prevenção? Que coisa é essa? Sabe o que é um FOD? Ninguém sabe. Então, como é que eu vou ter prevenção? Ele tem um manual lindo para inglês ver, para falar que tem, que fez. Dão 10 para a organização dele, só que a organização dele não sabe nada. É que nem missão, visão e valores. Toda empresa tem. Aí quando você vai ver, e aquilo lá, missão, visão, valores, era importantíssimo estar mais para o sangue do funcionário. Que ele fala o que ele vai querer atingir, o que ele vai querer de tudo. É isso, missão, visão, valores. Você vai na empresa, você chega, muitas vezes, eu estou falando em empresa de uma maneira geral, você chega lá, as pessoas não sabem. Não tem aquilo na massa do sangue. É que nem eu comparo a missão, visão, valores com o CIPAE, né? Com os princípios da filosofia CIPAE. A filosofia CIPAE, que são 8 princípios só, curtinhos, é que tinha que estar na massa do sangue de todo mundo. E a gente estaria anos-luz à frente de todo mundo se fizesse só uma coisa. Cada organização, internamente, reportando seus próprios erros. Só isso. E gerenciando seus próprios erros. Só. Cada empresa de manutenção, aeroclube, tudo. Se todo mundo se conscientizar, só na sua organização, seja manutenção, seja tudo, se conscientizar, digo, incentivar os seus colaboradores a reportar seus próprios erros e todos os riscos e perigos que ele visualizar, nós estamos anos-luz à frente de tudo. Aí, ao invés de estar fazendo manual disso, manual daquilo, ninguém sabe nem como implantar, tal, fica um rolo danado. Não, segurança de voo é simplicidade. Simplicidade. Se a gente tiver simplicidade, nós vamos longe. Precisamos ter a cabeça aberta, a mente aberta. Então a informação é importantíssima para a gente poder se lanchar na prevenção de acidentes, que aí é o dia a dia. Você, se tiver uma boa polida nisso na sua organização, nós vamos longe. Vamos longe. Com certeza. Então, a gente precisa ser transparente na segurança de voo. Não pode ter politicagem na segurança de voo. Por isso que eu sou transparente. Sabe por quê? Porque eu lido com vida. É vida. Eu não posso ter coisinha, chegar para falar bonitinho, porra nenhuma. Zero. Esquece isso. Eu tenho que falar a realidade. As mazelas mesmo pra gente tirar isso. É isso, só isso. E no vídeo que eu apareço lá no Discovery, depois se alguém quiser autógrafo, R$100. Mas que tem no Discovery, tem no National Geographic também, fizeram o pessoal do Canadá que fez. O primeiro, com a Sandra, nós fomos entrevistados, né? E lá nesse vídeo, eu falo exatamente isso, porque quando a Sandra começou a gente ter esse relacionamento, muita gente pé contrário, até dentro da Força Aérea, pé contrário das empresas, pé contrário, essa mulher, era assim, e eu defendendo a Sandra,
tomando as pancadas e defendendo ela. Aí eu falei, que eu falo no vídeo, tá lá no vídeo para todo mundo ouvir. Eu falo, o que a Sandra quer? O que o senhor acha das associações? Eu falei, o que ela quer é a mesma coisa que a gente. A gente não quer que tenha acidente. É isso que ela quer. A luta dela é essa. Por isso que eu agradeço demais assim, esse carinho que você teve comigo hoje. Aí, de ter essa oportunidade das pessoas até me conhecerem. Eu estou à inteira disposição de qualquer um. Estou à disposição. Depois vou deixar meus contatos aí. Estou à disposição de vocês. E dizer que essa homenagem, eu estou muito feliz, muito mesmo. Isso aqui é muito mais do que várias medalhas que eu recebi ao longo da carreira. Isso para mim é uma medalha significativa. Essa aqui vem de coração. Isso aqui vem da emoção. É diferente de uma coisa pro forma. Detesto pro forma, né? Então, Sandra, eu agradeço de coração essa homenagem, mas eu passo ela para você, que todos os dias, quando eu estou com minha esposa, e minha esposa sabe o quanto ela foi guerreira desde o momento que ela perdeu o marido, e a bandeira que ela faz, a missão que ela cumpre até hoje, brilhantemente, de prevenção de acidentes aeronáuticos. Ah, não tenho curso. Não, ela tem PhD em segurança de voo. Prevenção de acidentes aeronáuticos. O que ela faz hoje é um trabalho sem palavras. Eu não tenho palavras. Então, Sandra, mais uma vez eu agradeço demais. Isso aqui vai ficar lá na sala da minha casa. E assim, eu recebo com muito gosto. Você vai ter Carlos, vai permanecer conosco esses 2 dias aqui participando, então ele está à disposição aqui para você. Gente, agora nós vamos, esta sala se transformando em salas de reuniões, tá? E temos a sala Caju, como eu expliquei, vocês têm as indicações das salas pelos temas, tá? Agora, uma sequência. E meio-dia, almoço. Em princípio é isso. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Vamos aos trabalhos, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para acontecer esses dias. Gente, super obrigado pela presença de todos.